E olha, nós estamos recebendo nesta manhã de sexta-feira, encerrando a semana do programa Tribuna Livre, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, ele que é o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, a AMANSUL. Devido aí ao alto índice de corrupção nos últimos anos no nosso país, os magistrados do nosso estado, eles deliberaram em assembleia e decidiram dar prioridade aos julgamentos que envolvem crimes de corrupção praticados por agentes públicos. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Como será realizado este esforço concentrado? Bom dia, Marquinhos, Carmen e Sérgio, é um prazer estar aqui na rádio. Nós deliberamos em assembleia, como você acabou de mencionar, que daremos prioridade ao julgamento dos processos que envolvem crimes contra a administração pública em geral. Desde os mais graves, como corrupção, como aqueles menos com menor potencial ofensivo, um peculato mais simples, etc. E também na área administrativa, de improbidade. Os colegas recebem uma quantidade muito grande de processos por dia para analisar. Sim. E tem aqueles que, por lei, têm a preferência no julgamento, envolvendo idoso, envolvendo criança e adolescente, envolvendo réus presos, enfim. Esses processos que nós mencionamos agora, que eles não têm, por lei, essa prioridade. Mas nós elevaremos esse processo a essa categoria. Portanto, ao receber essa quantidade de processos, o colega vai colocar em cima da pilha para dar prioridade ao processo que envolvam fatos dessa natureza. Agora, doutor Luiz, com relação às mudanças aí na aprovação da lei anticorrupção, a lei 280/16, que define crimes de abuso de autoridade, ela tem a intenção de enfraquecer o Poder Judiciário? Eu não tenho a menor dúvida disso, Marquinhos. Eu acompanhei, estive em Brasília nesta semana, cheguei quarta-feira à noite de lá, e ficou nítido, não só quando estive lá, mas todo o processo legislativo, aquele atropelo no processo legislativo, que se trata de uma ação, de um processo legislativo casuístico e que visa enfraquecer justamente por conta, no meu ponto de vista, dessa Operação Lava Jato e por conta desse tsunami que está vindo aí, como bem lembrou aqui a Carmen. Uma questão, uma pergunta, né, que muita gente, um pensamento que muita gente tem, fala, mas quem fiscaliza o Poder Judiciário? Né? Porque muita gente fala assim, não, mas é dar poder demais ao Poder Judiciário, aos juízes, aos promotores, ao Ministério Público. Como é que funciona essa fiscalização? Qual é o limite, né, do judiciário? Como é que funciona isso? Porque o legislativo justamente fala, né? Fala, não pode dar superpoderes ao judiciário. Como é que funciona esse limite? O limite, Carmen, sempre é a lei. O juiz está sujeito à lei, nós somos aplicadores da lei. Então nós temos um limite legal. Ultrapassou esse limite, se eventualmente ocorrer, nós temos nossos órgãos internos, que são as corregedorias, e também órgãos externos, como no caso do juiz, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, no caso do Ministério Público. O Estatuto da Magistratura prevê lá várias hipóteses de excesso, de abuso de autoridade, que são passíveis de sanções administrativas e penais. Então já existe uma lei que prevê esse tipo de abuso. O que não se pode, no afogadilho, no apagar das luzes do ano legislativo, querer, dentro de um contexto, já que era um projeto que visava combater a corrupção, inserir cláusulas que impedem, que inibem a ação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então já existem órgãos hoje que fiscalizam a atividade do juiz. É claro que se fosse se discutir, é importante sempre a lei ser melhorada, uma lei ser mais modernizada, vamos discutir, mas não nesse afogadilho e não neste momento, né, nessa situação política que talvez até um Congresso, na maioria dos parlamentares, esteja até sem condições de fazer uma discussão nesse momento, desse tema. Agora, doutor Luiz Felipe, o procurador Dallagnol, ele tem a opinião que aprovado essa lei, é uma lei de intimidade contra promotores, juízes, também as grandes investigações. É a mesma opinião? É a mesma opinião minha. Por quê, Marquinhos? O que foi proposto ali, aprovado pela Câmara, coloca uma situação que o promotor que faz uma denúncia, vamos supor, a integrantes do crime organizado, dessas facções criminosas que nós temos aqui. Eu não estou falando de políticos, estou falando de PCC, etc., que muitas vezes são 15, 20 réus. Ele oferece uma denúncia contra essas pessoas.
E no decorrer da instrução, e isso ocorre muito, a vítima, por exemplo, fica intimidada e chega na hora, na frente do juiz, ela não consegue manter aquela versão. Certo. Que deu lá para o delegado, que deu lá para o investigador. E fatalmente essa prova é enfraquecida e o juiz se vê na situação de absolver pelo menos dos 20 uns 5 réus. O promotor pode responder civil e criminalmente, porque a denúncia dele, entre aspas, não foi... A denúncia dele foi abusiva porque ele ofereceu contra pessoas que não... E que na hora de ouvir a testemunha, ela volta atrás e aí... Porque isso pode ocorrer. Ou a gente pode não localizar uma testemunha, ou não localizar a vítima. Ocorre isso com uma certa frequência, inclusive. E tu coloca uma situação de inibitória ao promotor. E na mesma coisa o juiz que condena, vamos supor, os 20 chega no Tribunal de Justiça, com juízes mais experientes, faz uma análise das provas e fala, não, eu discordo, porque eu entendo que nesse caso aqui, essa testemunha não foi tão convicta, como mencionou o juiz na sentença. E o tribunal absolve. Aí o juiz está sujeito a uma punição. Então criou-se uma situação que todo mundo se vê quase que obrigado, para não sofrer sanção, a absolver, ou a não denunciar, ou até mesmo a não investigar. Então nós estamos numa situação caótica, porque o que se pensa nesse momento, os juízes estão praticando abuso de autoridade agora... contra políticos. Mas se nós formos analisar o contexto da lei, isso vai atingir toda a persecução criminal, que a gente chama, todo o processo criminal. É muito perigoso. E eu estou falando aqui apenas o que a população pode sentir na prática, mas sem falar nessa interferência absurda entre poderes, que, a meu ver, é uma... Doutor, muito recentemente, de vez em quando está acontecendo, o caso de juízes serem condenados, né? Ou estou procurando... Punidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Recentemente aconteceu um caso de uma juíza que autorizou a permanência de uma adolescente numa cadeia e tal. Aí a punição foi me parece uma suspensão 3 ou 4 meses com um salário e tal. Você não acha que essa punição dada ao juiz é muito flexível, muito... E também há a aposentadoria compulsória, a questão da aposentadoria. Você não acha que isso poderia mudar? Você acha que é normal isso? Sérgio, você disse aqui há pouco que eu estava te ouvindo, aliás, eu te ouço sempre, eu digo que você é uma lenda viva da nossa imprensa, né, da nossa imprensa. Verdade. Eu não queria entregar o Sérgio Cruz, mas eu ouço ele desde menino, mas eu não quero entregar aqui você. Né, eu sou um fã incondicional dos seus pontos de vista. É que o senhor é muito novo. Eu tenho aqui 18 anos, né? Mas eu sou fã e eu admiro o seu ponto de vista. Você disse aqui que passou e viveu isso na pele, todos nós sabemos, um período ditatorial. Entendi. E que tem, infelizmente, pessoas que ainda defendem esse retrocesso, no meu ponto de vista, que é um retrocesso. E essa Constituição veio após esse período ditatorial. E no período ditatorial, aquelas garantias fundamentais foram violadas o tempo todo, inclusive prerrogativas do juiz. Que o juiz, o promotor, essas carreiras precisam de uma prerrogativa porque precisam ter independência e garantia funcional para poder julgar. Exatamente. Para julgar um poderoso, eu tenho que ter uma garantia dizendo, olha, eu não vou me mudar daqui, eu não vou sofrer um abalo na minha remuneração, eu tenho condições de julgar. E se eventualmente, agora veio a legislação pós-Constituição, sofrer uma punição, porque poderia ocorrer isso, uma forçação para poder atender o interesse de poderosos, essa punição máxima seria uma aposentadoria compulsória com proporcional vencimento ao tempo de serviço. Então nós viemos de um processo pós-ditatorial que estabeleceu isso aí para garantias. O que acontece hoje? Então a pena máxima administrativa é a aposentadoria compulsória. Porque nós passamos a nossa Constituição, ela vem pós um período ditatorial, para garantir a prerrogativa do juiz, porque senão qualquer coisa manda embora. Só que na ocorrência de crimes, pode-se instaurar uma ação penal, o juiz pode ser condenado como qualquer cidadão brasileiro, e aí na sentença ser declarada a perda do cargo. Ou, ocorrendo algum tipo de infração administrativa, pode-se ingressar com uma ação de improbidade e também aí ele perder o cargo, a função e também a remuneração. Então tudo vai depender da extensão do grau da infração cometida pelo magistrado e também se aplica ao representante do Ministério Público. Então hoje é muito fácil, então o juiz pratica um ato de
grande gravidade e só fica na aposentadoria compulsória, muitas vezes recebendo salário integral, não. Pode-se ingressar com uma ação, e o Conselho Nacional de Justiça tem um posicionamento bem claro sobre isso, entra com uma ação e perde tudo. Mas existe algum caso assim no Brasil? Existe. É? Aquele, o juiz do TRT. O Nicolau? Também aquele do Rio de Janeiro que teve envolvido o crime lá. Acho que, se não me engano, uma juíza ou uma desembargadora, eu não já me recordo. Existem vários episódios, porque entra, inclusive aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Do INSS, né? A Georgina? Não, a Georgina era procuradora. A procuradora. Perdão. Santos Rocha, lá, não me lembro bem, o juizado do Rio de Janeiro, que sofreu também uma ação penal, ficou Eles preso. não recebem, não estão porque recebendo. é decorrência da ação. Se não me engano, esse juiz foi desvio de dinheiro de recurso da construção do prédio. Esse foi do TRT TRT Paulista, e o outro foi um juiz carioca que sofreu uma sanção. Então o juiz Nicolau, apelidado de Lalau, ele não recebe. Ele sofreu uma ação penal, e após essa ação penal, não sei se já transitou em julgado, enfim, uma das consequências da condenação é a perda do salário. Mas ele ainda recebe, quer dizer, se não foi transitado em julgado, ele ainda recebe. É o princípio da inocência, né? Aí nós falamos agora sobre a Constituição, que o Sérgio defende uma reforma, mas ainda, enquanto perdurar aí a situação dele de não condenado definitivamente, ainda recebe. Agora, doutor Luiz Felipe, com relação a essas medidas aprovadas pelos deputados, por que o senhor acredita que enfraquece o trabalho da Operação Lava Jato? Porque é casuística. Porque, primeiro que ele vai, a princípio, principalmente quando estava, tirava toda a questão do Caixa 2, isso acabaria com a Lava Jato. Porque a base da Lava Jato é justamente o Caixa 2, esse desvio de dinheiro que criou o Caixa 2, que possibilitou aí a utilização desse dinheiro oriundo, principalmente da Petrobras, em ações ilícitas. Mas quando a anistia ao Caixa 2 ia esvaziar totalmente a Lava Jato. E a Lava Jato, os procuradores... que isso pode ocorrer em pedidos cautelares de busca e apreensão, de condução coercitiva, e com essa proposta, eventualmente absolvidos, eles poderiam responder. Então o procurador, isso vai tirar um certo poder de ação dos procuradores, porque uma eventual absolvição eles responderiam. Então essa lei que vai inibir a ação dos procuradores, então atingiria diretamente a Lava Jato, que hoje é o processo mais importante do país. Bem, vamos falar um pouquinho. A emenda foi apresentada pela bancada do PDT e lista as situações em que juízes e promotores poderão ser processados com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. A legislação atual ela já prevê o crime de abuso de autoridade, mas é mais genérica. Entre as condutas que passariam a ser crime, estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo Ministério Público de ação de improbidade administrativa contra agente público de maneira temerária. Nesse caso, além de prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou a imagem que tiver provocado. Como é que é de maneira temerária? O que é que significa? É a resposta que não quer calar, né? Esse tipo aberto, né? A maneira temerária. O que é temerário? Qualquer coisa pode ser. Você entrar com uma ação, o Sérgio Cruz está me olhando agora, eu não gostei do forma de olhar, então vou pedir um dano moral. Quer dizer, isso é ação temerária, ao meu ver, não tem ali fundamento. Mas isso é muito difícil de se provar numa ação de improbidade. E a gente fica sujeito a esse subjetivismo, essa situação complicada de se provar. Então é uma coisa muito aberta. O que é político partidário? Eu lembro que no começo da Operação Lava Jato alguém quis vincular o juiz, o Sérgio Moro, a um partido político. Eu me lembro disso. Me parece que ele ou o pai dele foi filiado, enfim. Aí poderia colocar ali que a sentença dele tinha natureza política partidária. Você entendeu? Então fica uma situação muito aberta que qualquer coisa pode ser ou não político partidário ou temerário. O que se precisa é definir o que é. Agora, isso está previsto na lei orgânica da magistratura. O juiz não pode ter participação político-partidária. Certo. Não podemos ser filiados a partido político. Não podemos fazer campanha política. Claro que cada um, na sua intimidade, tem a sua opção. Claro, né, o exercício da cidadania plena. Mas não podemos nos manifestar na TV, aqui na rádio, politicamente, sobre determinado partido, sob pena de cometer infração. Agora, aí, da forma como foi colocada, dá margem a interpretações, é muito aberto. Qualquer situação pode ser colocada como político partidário. Alguém pode falar, eu vi o juiz Luiz Felipe, lá quando ele era adolescente, numa manifestação a favor das diretas, e que eu participava mesmo,
Então aí ele é vinculado ao partido tal. Hoje, tantos anos depois, já com 15 anos de carreira, pode me vincular àquilo. Por exemplo. Certo. Eu estou falando uma hipótese, Claro. que a lei permite isso. Agora, os deputados também eles rejeitaram a proposta que previa que os acordos de leniência, que é uma espécie de delação premiada e que as empresas reconhecem crimes em troca de redução de punição, fossem celebrados pelo Ministério Público. Né? Isso também, essa mudança aí. É estranho isso, porque tem que ser, a meu ver, celebrado com o Ministério Público, porque o juiz fica naquela situação de esperar a inércia da jurisdição, que nós chamamos, esperar a apresentação da ação penal pelo Ministério Público, de uma ação de improbidade pelo Ministério Público, ou pelas partes, enfim. Então, esse acordo, a meu ver, faz parte ali da investigação, porque é uma colaboração à investigação. Por isso que quem faz essa colaboração tem os benefícios da lei. E também consequências, porque de fato lá atrás praticou uma infração penal, muitas vezes. Então, eu acho que o Ministério Público seria o legitimado mesmo para fazer isso, e se não for ele, não vejo ninguém mais que possa fazer. Bem, teve aí aumento das penas e inserção de tipos na lei de crimes hediondos, que eleva a pena para diversos crimes, incluindo estelionato, corrupção passiva e corrupção ativa. Isso não teve problema nenhum, Não, sem nenhum tipo de... Embora eu tenha minhas reservas com relação ao crime, à lei dos crimes hediondos, porque eu acho que esse aumento de penalização, a forma de cumprimento da pena pouco contribui pela recuperação. Agora, é importante, estabelece regras para limitar o uso de recursos com o fim, né, algumas pessoas utilizam com o fim de atrasar o processo. Eu acho que isso também foi bastante interessante, essa discussão. Agora, hoje a população pergunta, puxa, a Lava Jato, demonstrando aí a situação do país, as pessoas envolvidas em vários níveis de corrupção, e aí se falou, olha, do jeito que está aprovado dessa maneira, nós vamos parar com a investigação, pelo menos essas pessoas que hoje estão envolvidas. Quem disse isso foram os procuradores. Exato. Né? E aí, o que pode acontecer se realmente ocorrer? Olha, vamos parar, estamos entregando, não queremos mais trabalhar com essa Operação Lava Jato. Volta a estaca zero, porque eles, no sentido de que eles já estão trabalhando há muitos anos, conhece o trabalho a fundo, de repente, olha, não quero mais, chamo aí mais 5, 6 procuradores. Eu acho que isso pode dificultar e muito esse trabalho da Lava Jato. O que acontece, a ação já foi iniciada, né, e a ação só vai terminar com uma sentença definitiva. Né, e quem dá a sentença definitiva é o juiz, seja o juiz Sérgio Moro, ou enfim, outro juiz que eventualmente venha ocupar o lugar dele, se porventura ele seja promovido, ou enfim. No caso do Ministério Público, estão ali lotados ali naquela procuradoria, esses procuradores que já têm conhecimento do caso, acompanham desde o início, o que facilita muito o trabalho deles. Mas nós sabemos, a gente chama do Ministério Público, ele é uno e indivisível. Existe a instituição que é composta por seus representantes, no caso, os procuradores. Se eles não estiverem lá, certamente estarão outros procuradores. Né? Claro que vai ter que começar do zero no sentido de conhecimento do que já foi produzido. Isso vai causar um atraso. Mas o Ministério Público não depende apenas deste ou daquele representante. É uma instituição una, então composta por vários integrantes que, a gente, usando o jargão popular, entra um, não sai um, entra outro. Agora, eu já até perdi o número da Operação Lava Jato, você já está na 34ª, 36ª, ou seja, são várias operações. São várias operações. Se mudar essa equipe, vai... Se fosse pelo abecedário, já teria acabado, já teria que começar de novo, ainda bem que é numeral, né? Agora, o senhor é presidente da Associação dos Magistrados aqui de Mato Grosso do Sul, nós estamos conversando com o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira. O que é que o Brasil, qual o movimento que vocês estão fazendo no nível Brasil para mudar essa situação, para que realmente isso não seja aprovado? Primeira coisa, usando e abusando da imprensa livre, né? Utilizando canais como este aqui, que tem um alcance, pelo menos aqui no estado, gigantesco, e pela internet, não preciso nem dizer, para esclarecer a população. Porque a gente tem aquela função, sempre se fala, o juiz tem que ficar no gabinete aguardando, mas não dá mais isso. Então nós vamos para a rua, nós vamos para a imprensa principalmente, os colegas aqui do nosso estado estão
dando entrevistas aqui em Campo Grande, em Corumbá, em Três Lagoas, e também em nível nacional no mesmo sentido. Ontem teve lá no Supremo Tribunal Federal uma manifestação e mais de 1.000 juízes. Mais de 1.000 juízes. Eu vim de Brasília na quarta-feira à noite para fazer a nossa manifestação aqui, junto com os colegas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e também do Ministério Público do Trabalho e Federal, enfim, para esclarecer a população, porque a população está numa situação de falta de informação. Então a gente, quem está falando, escuta o jornal e vê a manifestação de um parlamentar. Então nós resolvemos também levar ao conhecimento aqui pela imprensa da população, e fazendo ações como essa, por exemplo, dando prioridade aos julgamentos que envolvem atos de corrupção, enfim, muito mais para esclarecer a população, porque somente com apoio popular que nós teremos mudança nesse país. Doutor, com relação a esse movimento, ele tem um prazo para terminar, porque me parece que as prioridades da justiça, o senhor citou no início da entrevista, são outras, né? Que não essas aí foram colocadas agora. Da lei, Sérgio. Da lei. A justiça não vai ser prejudicada, quer dizer, as pessoas não vão ser prejudicadas com essa decisão de criar uma prioridade que não era prioridade? Não vai ocorrer esse prejuízo, porque são muitos juízes e os processos estão espalhados. Aqui em Campo Grande nós temos 2 varas específicas, que são as varas de direito difuso, que tem apenas processos dessa natureza. Mas no interior o juiz, eu brinco lá até, que é de unha encravada, cirurgia cardíaca que o juiz faz ali. Então ele tem dos processos mais simples até os mais complexos, então ele vai fazendo um pouco a mais para dar prioridade. Claro que tem as ações de alimentos, as ações envolvendo criança, adoção, por exemplo. Então essas continuam com a prioridade legal que nós somos obrigados a cumprir. E nós vamos fazer um pouquinho a mais. O CNJ já havia colocado uma meta, né? A meta 4 de dar celeridade a esses julgamentos. Mas nós vamos fazer um pouco além disso. Nós vamos dar celeridade e toda a fase processual desses procedimentos aí. Então não haverá prejuízo para a população. Agora, doutor Luiz Felipe, o senhor falou em apoio popular, não é? A lei anticorrupção teve 2 milhões e 400 mil de assinaturas. E mesmo assim, com tudo isso de assinatura, a coisa não evoluiu da maneira como se queria, como se esperava. Exato. O senhor acredita que dessa vez esse apoio popular tão necessário pode realmente segurar? Eu falei ontem isso, que esse movimento da Câmara dos Deputados não frustrou apenas os 2 milhões e 400 mil cidadãos que assinaram aquele requerimento para essa lei, mas frustrou a nação toda, porque a população brasileira não aguenta mais isso. Mas eu acredito que o Senado possa rever essa situação. Primeiro, pelo bom senso que impera naquela casa. E segundo, porque a população está clamando por isso. E o Senado, a meu ver, está atento a isso. Então eu acredito realmente que... Porque na Câmara já foi. Né? Na madrugada foi votado e logo de manhã já estava no Senado e com um pedido de urgência que alguém colocou lá, uma coisa... Eu nunca vi isso na minha vida. Frequento Brasília há 2 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. Queria que todos os projetos de apelo popular tivessem essa tramitação tão rápida. Mas eu acredito que o apelo popular, e o Senado é atento a isso, vai reverter essa situação. Bem, eu quero agradecer. Tenho até uma observação aqui. Eu estou pesquisando, só para a gente ter a posição, né? Tem aqui, fui no Google, Dr. Google. Quem são juízes corruptos condenados com aposentadorias de R$25 mil? Isso é matéria de 17 de fevereiro de 2016, que fala que o Brasil é o único país do mundo onde a pior punição a um juiz corrupto é receber uma gorda e vitalícia aposentadoria. E aqui tem uma lista com 46 juízes que foram condenados e, abre aspas, condenados aposentados e que hoje vivem dessa aposentadoria. Tem vários juízes aqui, são 46, não vou citar nominalmente, mas falando do juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau, aqui fala que ele foi condenado, entre aspas, onde ele atuava, Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. A data da condenação, aposentadoria, maio de 2006. Essa aposentadoria foi cassada pelo Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo em 2013, ou seja, então de 2006 a 2013, durante 7 anos, ele recebeu a aposentadoria. A condenação, embora fale condenação, é a aplicação de uma pena
administrativa, que é o limite máximo. Exato. Então, esse período até 2013 foi quando durou a ação penal, possivelmente, eu não sei do processo, mas o que nós falamos aqui, chega até o Supremo tem 200 mil processos, quer dizer, enquanto não transitar em julgado, que é o julgamento definitivo, ele ainda é considerado inocente. A justiça é muito lenta nesse país. O Supremo, impressionante. O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima, que deveria apenas analisar os casos que violam a Constituição, está lá hoje fazendo instrução criminal. Tem 200 mil processos para 11 ministros, quer dizer, inviabiliza. Qualquer juiz aqui no estado tem 3.500 processos para um juiz. Uma legislação processual que permite uma quantidade absurda de recursos. Tem um excesso de judicialização. Hoje qualquer pessoa, claro que é importante ter acesso ao judiciário, mas se judicializa demais, não se resolve antes as questões. Quer dizer, muitas vezes processos interessam a grandes corporações. A gente tem um exemplo claro principalmente de instituição financeira. Se tirar R$1 de cada conta corrente, por exemplo, indevidamente, são 10 milhões de contas, vamos supor, tem 10 milhões de reais, apenas 10 ali vão entrar com a ação, quer dizer, interessa. Então, enfim, nós temos situações aí que proporcionam, claro, esse acúmulo de processos. Nos últimos 15 anos, dos 72 magistrados que o Conselho Nacional de Justiça puniu, 46 foram aposentados compulsoriamente. Também administrativamente. Quer dizer, essa questão que a sociedade cobra. Exatamente. Né? Mas a gente tem que somos todos iguais às leis. Óbvio que o juiz tem que ter essa liberdade de julgar. Tem que ter essa garantia. É uma garantia. Porque se você ficar sujeito a qualquer coisa, tomar uma infração, você vai ser mandado embora, vamos lá. Mas está sujeito após esse processo administrativo, você incorreu numa penalidade grave. Tem crimes de abuso sexual, crimes de mas aí na ação penal, todos são iguais. Aí sim vai responder a ação penal e o efeito da ação penal é a perda do cargo. O duro é que demora. E na verdade o que... Mas demora para todos, né, Carmen? Para todos. Isso demora para todos. Mas nem todos continuam recebendo salários gordos, né? Mas se a pessoa na justiça comum também, ele sofre uma ação de improbidade e ele vai recorrendo até o Supremo, pode ser aposentado, enfim, e só depois de uma ação criminal que ele vai perder o cargo. E vocês também pregam hoje que se tem essa discussão, mas não neste momento, não é isso? A lei tem que sempre ser modernizada. Eu sou a favor disso. Não estou falando aqui que todo mundo tem que ser mandado embora, mas a gente tem que modernizar, tem que adaptar. Mas é oportuno para eles, exatamente. O momento é inoportuno para a sociedade. Exatamente. Né? O país vive o caos hoje. Eu estava em Brasília, lá uma situação de queimar carro. Eu estava lá, saindo do Congresso, e vi aquela situação. Eles estavam falando, são estudantes, mas uma coisa orquestrada, não tinha estudante ali. Ou um parlamento que vive parece estar com uma espada no pescoço, quer dizer... Eu até falei para um senador, senador, amanhã podia ser o início do recesso das férias parlamentares, porque o país não tem condições mais. Esse momento está tão tensionado que era o ideal a gente parar tudo e esperar só depois do carnaval para discutir isso. Né? O presidente do Senado, que ontem virou réu numa ação penal, e tem mais 11 para ele responder. 11 inquéritos. Quer dizer, só num país como o nosso que Eu brinco, Carmen, falando sério, olha, se colocasse hoje o Papa Francisco para ser presidente do Brasil, certamente o povo ia xingá-lo. Porque com um parlamento nosso, como está dessa forma tão conturbada, que os bons que lá têm ótimos parlamentares, eu posso falar isso, eles não conseguem se sobressair, e a nossa Constituição é parlamentarista, o Executivo não consegue trabalhar. Mas nós tivemos a figura mais honesta do planeta, né? À frente da presidência, né? Não tenha dúvida. O mais incorruptível do mundo. Bem, nós conversamos aqui com o doutor Luiz Felipe Medeiros Vieira, ele que é o presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, a AMANSUL. Quero agradecer a sua participação, os esclarecimentos e colocar o programa Tribuna Livre, a FM Capital, à disposição, porque eu acho que a população precisa conhecer, né, ouvir um lado, ouvir o outro, para saber exatamente, olha, e aí, o que nós precisamos fazer, de que maneira nós vamos, nós vamos para as ruas para quê? Não, estou certo, estou errado. Eu acho que é um momento importante também do esclarecimento da população. E aí a população, olha, teve aí 2.400.000 cidadãos aí tentando ajudar para acabar ou melhorar a lei para a anticorrupção. Nós esperamos que dessa vez a população também participe e dê um basta nessa situação. Não que não deva ser discutido esse projeto, discutido essas mudanças, mas o momento é inoportuno. É uma discussão séria, uma discussão voltada para melhorar e não voltada para interesse pessoal, como
ficou claro nesse momento. Eu que agradeço aqui o convite. Quer dizer que a Amansul está à disposição da imprensa aqui da FM Capital, principalmente, do programa que tem essa, principalmente como o Tribuna Livre, que tem esse respaldo, que tem esse reconhecimento público. Eu estou deixando a associação agora, semana que vem, já passo a presidência para a nova diretoria, que é o colega Fernando Cury, que também tem um posicionamento de sempre atender a imprensa, para que a população saiba, conheça do que o que a magistratura, o que o Poder Judiciário sul-mato-grossense pode fazer pela população. Tá? Muito obrigado a todos. E é importante, não é, essa aproximação, porque sempre quando se fala em juiz, não é? Existe uma distância. Uma distância. Puxa, eu vou conversar com um juiz, será? Exato. Como é que vai ser? Tenho que tomar cuidado a maneira que falar, porque de repente ele pode me chamar a atenção, porque a maioria, infelizmente, ou pensa... Mas hoje O juiz pensa em punição, né? É verdade. E na verdade o juiz é um pacificador, né, Carmen? O juiz é um pacificador. A gente está para trabalhar para pacificar, para solucionar conflito, para atender aquela mãe que não recebe pensão do ex-marido, para colocar aquela criança que está em situação de risco, de vulnerabilidade, numa situação melhor. O juiz tem esse papel importante na sociedade. E que muitas vezes, por força de lei, o juiz não pode se manifestar naquele processo em que ele atua. E nesse projeto de lei é curioso que ninguém mais poderia se manifestar nesse processo, nenhum outro juiz poderia se manifestar. Mas a associação tem esse papel de fazer essa interlocução entre a sociedade, a imprensa e aquele colega, aquele juiz que está com o processo e que por força de lei não pode se manifestar sobre esse processo. E aí entra a associação. O senhor falou rapidamente, tem que aproveitar a presença do senhor aqui. Estou à vontade. O senhor falou justamente da questão da mãe pedir a pensão e tudo mais. Lá na Casa da Mulher Brasileira, o senhor ia falar sobre isso, vamos aproveitar rapidinho, mas está tudo certo lá? Eu tenho acompanhado essa agonia, porque eu estava também no lançamento, um projeto sensacional. A mulher que é vítima de agressão, ela entra lá, ela tem um ambiente totalmente favorável para o seu atendimento, desde a recepção, apoio psicológico, apoio social, a delegada, a defensora, a promotora e a juíza. E então tem todo um mesmo local, porque antes ela ia para a delegacia, depois ela ia para a promotoria, e quer dizer, já desistia no meio do caminho. Sim. Lá é um ambiente propício para o atendimento dela, que já vem sofrendo essa violência. E eu conversei com a colega que é titular lá da Vara da Mulher, que é a doutora Jaqueline, ontem à tarde. Perguntei para ela, falei, Jaqueline, como é que está? Ela falou, Felipe, eu acabei de vir de uma reunião. Falei, como é que está a situação do convênio, dos funcionários? Ela falou, olha, acabei de vir da reunião, graças a Deus, solucionamos essa questão. Que bom. Isso foi ontem, 4 horas da tarde. E olha, uma ótima conversa, Carmen, com essa colega que desenvolve trabalhos importantes. A doutora Jaqueline desenvolve trabalhos importantes lá na Vara do atendimento à mulher vítima de agressão. Certo? Vamos trazê-la aqui, né? Exatamente, já vamos fazer um pegar balanço contato, desse ano. claro, com certeza. Ela sim, ela é brava. Eu brinco com ela, já que você é muito. Eu não quero, graças a Deus, não vou incorrer jamais esse risco, mas eu não gostaria nunca nem de passar na frente, porque ela enquadra mesmo, ela não tem dó, não. Então já deixou inclusive um recado aqui para você, homem que acha que pode, de repente, conversar um pouquinho mais longe. Aqui no estado nós temos 3 varas que atendem as mulheres, né? 2 criminais de lá, que é medidas cautelares, e a coisa funciona aqui. Que aqui bom. No estado funciona. Doutor Luiz Felipe Medeiros Vieira, nosso muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos e pela participação aqui no programa Tribuna. Eu que agradeço, foi uma honra participar.